Saudamos os irmãos com o Pai do Senhor. Estamos aqui mais uma vez no seu programa EBD em Estudo. Me chamo Isaías Nascimento, estou aqui com o professor Eduardo. E vamos hoje iniciar mais um trimestre das escolas bíblicas dominicais. Esta é a nossa nova lição, ok? Que tem uma temática bem interessante, que ao longo da discussão da lição você vai se inteirar. Eu tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado por ela. Meus irmãos, o título geral da nossa lição diz assim: a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Subtítulo fala assim: como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, ok? Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então vamos discorrer ao longo dessas 13 lições sobre assuntos escatológicos. Escatologia é aquela matéria que se destina a estudar coisas que ainda irão acontecer, coisas futuras, né? Profecias que estão na palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, vamos iniciar aqui a nossa lição. A lição número 1, 2 de julho de 2023. Vale salientar que esse programa é gravado aqui na Igreja Assembleia de Deus, Boa Esperança, cidade de Parnamirim, estado Rio Grande do Norte. Temos aqui o nosso pastor Jorgen Moutinho, como nosso pastor coordenador. Fique muito à vontade para você interagir conosco. A sua presença é indispensável, não é isso, Eduardo? Amém. E também vale salientar, meus irmãos, que esse programa não tem a intenção de substituir a escola bíblica dominical. É necessário que você compareça no domingo à escola bíblica dominical na sua igreja local. Esse programa tem a finalidade de dar mais uma ferramenta para o professor assim ter para explanar melhor a sua lição no domingo. Meus queridos, como já adiantamos aqui, né? A nossa lição de número 1 diz assim: a igreja diante do espírito da Babilônia. E já antecipamos dizendo que a temática geral da nossa lição desse trimestre vai girar em torno sobre a questão da escatologia. Amém? Que é, como já falei, já frisei, a disciplina que se destina a estudar as profecias da Bíblia, coisas que ainda irão acontecer. Mas aí você me pergunta, como se dá esse estudo? Se é algo que ainda vai acontecer, como se dá esse estudo, né? Então, lembramos que o estudo se dá sobre aquilo que já está escrito, aquilo que já foi escrito pelos profetas de Deus, através de métodos de interpretação da Bíblia, métodos de interpretação das profecias bíblicas, ok? E aqui, meus irmãos, o nosso escritor, ele usa de alguns métodos para trazer essas interpretações, né, como é bem peculiar aqui da nossa igreja. Então, o método que vamos usar aqui para trazer essa questão de interpretação de coisas futuras é o método futurista, ok? E também historicista também em alguns pontos. Mas o método futurista ele vai estar predominando aqui na nossa lição. Amém? Diz assim o título da nossa lição: a igreja diante do espírito da Babilônia. Já fazendo aqui uma análise já sobre esse título, né? Interessante, professor, que você já tem uma ideia do que se trata a lição de acordo com o título que ela traz. Amém? Já lhe dá uma ideia daquilo que vamos falar sobre a lição. E Babilônia, né, remonta àquela situação, tem origem, o nome Babilônia, em Babel. A gente já remonta, já lembra da questão da Torre de Babel, ali que teve origem, deu origem, esse termo Babilônia vem do hebraico Babel, meus irmãos. E a gente sabe o que aconteceu ali na Torre de Babel, aquilo tudo que levantou-se aquela torre para unificar ali o povo, para que o povo não se expandisse sobre a terra, né? Uma ideia contrária ao plano que Deus tinha para a humanidade, que era de expansão. Então, nós aqui já podemos entender que o espírito da Babilônia é tudo aquilo que vai contrário, Eduardo,
aquilo que Deus quer para as pessoas. A questão da rebelião, a questão de se posicionar de forma contrária realmente à vontade de Deus. Esse é o espírito da Babilônia, aquilo que se levanta contra a vontade de Deus. Meus irmãos, nosso texto áureo está lá em Apocalipse 17:5, que diz assim: e na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e a abominação da terra. Amém? São termos correlatos aqui, são sinônimos para uma só situação, ok? Como nós já frisamos aqui, aquilo que se levanta contra Deus é o espírito da Babilônia. Então, esse termo babilônico aqui, empregado em Apocalipse, meus irmãos, está no sentido figurado, simboliza esse sentimento de rebelião contra Deus, ok? É aplicado no sentido figurado que simboliza essa questão da rebelião contra Deus. Meus irmãos, verdade prática diz assim: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, a esta intenção de se rebelar contra Deus, ok? Presente no cenário atual, com certeza. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. A gente percebe, meus irmãos, a questão da secularização que realmente tem entrado com muita força, principalmente no meio da cristandade. E isso também faz parte, isso também é parte desse espírito da Babilônia, que de maneira até sorrateira entra na igreja e vem trazer elementos e coisas estranhas à palavra de Deus, até fazer com que um esfriamento aconteça da fé mesmo, e essa fé venha a ser desviada. É mais um dos objetivos do espírito da Babilônia, desviar o cristão da sua fé original. O apóstolo Paulo já nos alerta em relação a isso, quando ele fala de uma grande apostasia que irá acontecer nos últimos tempos. E nós estamos vivendo tudo isso. Nós temos visto na mídia pessoas dizendo que a palavra de Deus tem que ser atualizada, que a palavra de Deus tem que ser revista e tudo mais. Isso não passa de estratégia do inimigo das nossas almas, desse espírito da Babilônia, para tornar realmente, para relativizar demais a coisa, tá? E para tornar a palavra de Deus em algo meramente humano, que possa estar submetido à vontade humana, quando ela nunca esteve e nunca estará. A Bíblia, ela é a inerrante palavra de Deus. Meus queridos, a nossa leitura bíblica em classe, como já frisamos aqui, está no livro de Apocalipse, do 1 ao 6º. Meu querido professor, é necessário que você faça na íntegra essa leitura, porque esse texto é a base para toda a nossa lição. Amém? Nossa introdução diz assim: Apocalipse é a revelação de Cristo, ok? Isso todos nós temos ciência. Apocalipse, revelação, cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer, ok? Tomando ali posse de métodos de interpretação da palavra de Deus, da interpretação de profecias bíblicas. Diz mais assim à frente: por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação. Por isso, convém esclarecer que nesta lição não se pretende identificar a Babilônia literal, né? Como já frisamos aqui, a questão de Babilônia nesse capítulo 17, ele é figurado, demonstra sim, aponta, revela essa questão da rebelião contra Deus. Amém? Nem listar os eventos da grande tribulação. Nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia, presente no cenário global em que vivemos. Nada mais tão presente do que esse espírito. E nós temos ciência, de acordo com a palavra de Deus, que só vai aumentar, vai se acentuar cada vez mais, ok? Até termos realmente a intervenção de Cristo, arrebatando a sua igreja, e mais futuramente também
vindo em socorro a Israel. Ok? Mas hoje vamos analisar essa questão desse sentimento de rebelião contra Deus, aqui descrito em Apocalipse 17 como o espírito da Babilônia. Eduardo. Amém. Paz do Senhor, mais uma vez, irmãos. Dando continuidade aqui à nossa lição de número 1. Né? Estamos falando sobre a Babilônia, a igreja diante do espírito da Babilônia. O irmão Isaías fez aqui uma belíssima explanação nessa introdução e podemos compreender que não estamos falando literalmente da Babilônia, né? Mas da força que o inimigo, as forças do mal exercem sobre a humanidade, sobre o mundo, né? E como o irmão Isaías bem falou aqui, a gente vai ver muito se falando no sentido figurado. E no primeiro subtópico, do primeiro tópico, né, o primeiro tópico diz Babilônia e seus significados. Nós vamos ver nesse tópico o significado, o que é que significa cada uma dessas coisas que são faladas em Apocalipse capítulo 17, né, que você, professor, aluno, vai fazer essa leitura em sala de aula. E o primeiro subtópico vai falar sobre a grande prostituta. E nós vemos aqui neste tópico, né, que o autor desta revista, o pastor Douglas Batista, ele detalha muito bem o significado de cada uma das coisas que está descrita nesse capítulo 17. E ele usa bastantes termos gregos, né, pois o livro do Apocalipse, o livro da Revelação, foi escrito em grego. E como ele já está bem mastigado aqui, eu vou fazer essa leitura com vocês, para que a gente possa entender um pouco o que o autor está querendo dizer. E vai dizer assim: a personagem é apresentada como a grande meretriz, com a qual os reis da terra se prostituíram. Apocalipse 17, 1 e 2. No texto bíblico destacam-se 3 termos gregos: porne, que significa prostituta, pornel, que significa prostituir-se, e o outro termo grego, porneia, que significa prostituição. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria. Então a gente vê aí que não é a prostituição carnal propriamente dita, né, mas é uma comparação com a idolatria, uma figura da idolatria. Isso é a prostituição espiritual. A gente vê alguns versículos no Antigo Testamento que apontam para isso, né, que falam sobre essa meretriz, né, já nas profecias do Antigo Testamento. Lá em Naum, capítulo 3, versículo 4, por exemplo, vai dizer: por causa da multidão dos pecados da muito graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com os seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Então já estava apontando para essa grande prostituta, né? Aí você vê os livros da Bíblia Sagrada se conectando, né? A gente vai ver a palavra de Deus, como o irmão Isaías bem falou aqui, né? Inerrante palavra de Deus, ela se junta, se conecta em todos os seus livros que na Bíblia Sagrada estão escritos. Eu não sei se vocês viram, recentemente foi gerado um gráfico com todas as conexões da Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento até os dias de hoje. A gente vê um gráfico belíssimo formando todas essas conexões. É uma verdadeira obra de arte da conexão de cada uma das profecias ditas na Bíblia Sagrada. E nada mais é do que o cumprimento da palavra de Deus. Em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e sua oposição à fé cristã. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso, representado pelo espírito da Babilônia, né? Então, como a gente falou, a gente vai ver várias figuras de linguagens empregadas no livro do Apocalipse, né? E aqui a gente vê uma figura de linguagem chamada alegoria, onde é utilizado elementos concretos, como nesse caso a mulher, né, como a prostituta, que significa que ela representa um sistema político-religioso corrupto, né? A idolatria e a sedução e a influência maligna sobre as nações.
Então, a gente vai ver bastante alegoria sendo usada no livro do Apocalipse, dentre outras figuras de linguagem, como personificação, como hipérbole, e assim a gente consegue compreender o que realmente está escrito nesse livro. Amém, meus irmãos. Dando continuidade aqui a nossa análise dessa lição, né? Estamos falando aqui sobre a questão do espírito da Babilônia. Já deixamos bem claro que é uma linguagem figurada, como Eduardo Benck já colocou, as questões das figuras de linguagem, inclusive, Eduardo, é muito presente no livro do Apocalipse, né? As figuras de linguagem ali estão inseridas, muita personificação e as demais figuras de linguagem. E aqui nós temos essa questão do espírito da Babilônia também de maneira figurada e prefigurando aqui a questão de uma mulher que se prostitui, ok, com várias outras pessoas ali, tá? Então quer dizer o quê? Quer dizer que o desvio da fé, quer dizer que a idolatria é um ato de prostituição espiritual. Esse é o significado, ok? Meus irmãos, fala assim o nosso segundo subtópico. A mulher e a besta escarlata, a mulher montada sobre a besta, é a descrição da grande prostituta. Ela se veste de púrpura e de escarlata, o que significa reino e luxo. Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas, ok? O que sinaliza a questão do materialismo. O cálice em sua mão diz respeito às abominações e às imundícias da sua prostituição, o que representa toda a forma obscena e impura de contaminação moral e também espiritual. Então, meus irmãos, aqui vemos a figura dessa mulher com esses elementos aqui descritos pelo apóstolo João, em que cada um tem seu simbolismo. A questão das vestes dela, a questão daquilo que ela leva em suas mãos. Existe todo um simbolismo ali. E ela está sentada sobre uma besta, isso faz referência à besta de Apocalipse 13, que dá realmente, que é a estrutura, que é a base para todo esse sistema. Essa mulher significa esse sistema moral, político, ético, totalmente decaído, prostituído, afastado de Deus. Amém? Afastado de Deus. Veja interessante, meus irmãos, aqui no livro de Jeremias, vamos fazer uma ligação entre as duas situações. Jeremias, capítulo 3, versículo 3, diz assim: Deus falando para com Israel. Veja que a mesma figura de prostituição Deus também usou para Israel naquele tempo, quando eles estavam no cativeiro da Babilônia, aqui fisicamente falando. Veja só, diz assim: pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva tardia, mas tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha. Então, o mesmo termo que é usado na questão da abominação de prostituição para a mulher lá em Apocalipse 17, trazendo essa figuração de rebelião contra Deus, de adoração a deuses que não são dignos de ser adorados, também temos aqui a referência para Israel, quando eles estavam lá no cativeiro e foram para o cativeiro porque se desviaram da fé primária, porque realmente deixaram de adorar somente ao único Deus. Então, essa questão desta mulher prostituta, da prostituição em sentido espiritual, significa isso. As nações que se afastam de Deus, que se prostituem adorando a outros deuses. E essa mulher aqui sentada nessa besta, ok? Com todas as suas, os seus ali, a questão da sua indumentária, com todo o seu significado, mostrando-se essa rebeldia, essa rebelião, essa adoração a divindades que não devem ser adoradas, aqui mostradas realmente com a figura dessa mulher, simbolizando essa grande prostituição que acontece, que acontecerá também até os últimos dias.
E o terceiro subtópico diz: mistério, a Grande Babilônia. Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado. Mistério, a Grande Babilônia. A gente vai ver no versículo 5 do capítulo 17, que diz: e na sua testa está escrito o nome: mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Né? Então a gente vai ver aí, mais uma vez, né, que o termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, não é o local onde estava o Império da Babilônia, né? Mas é algo simbólico. Babilônia é descrita como grande porque é poderosa e de vasto alcance. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Ela é a mentora de toda rebelião contra Deus e a consequente depravação da sociedade. Babilônia é responsável pelos assassinatos dos santos e das testemunhas de Jesus. Apocalipse 17, versículo 6, que diz: eu vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Então, simboliza o espírito de perseguição e desconstrução da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristão. Né? Então, esse termo espírito da Babilônia se refere a esse sistema que foi criado pelo inimigo, né, pelo diabo, para destruir realmente tudo a respeito de Cristo Jesus. Então, tudo que esse sistema cria é exatamente para desfazer aquilo que Jesus Cristo trouxe, a implantação do reino de Cristo aqui nesta terra. E o inimigo ele usa de diversas maneiras, diversas formas para fazer com que o homem não se arrependa dos seus pecados, não confronte os seus pecados, então faz com que o homem não seja transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo não alcance essa vida. E a gente vê esse espírito da Babilônia dominando cada vez mais as nações, o mundo, e está cada vez mais difícil. Né? A palavra diz que chegará o momento em que haverá uma grande apostasia. Muitos abandonarão a fé. Tudo isso por causa dos efeitos desse espírito da Babilônia que atua em nosso meio desde de muito tempo, né, que o inimigo tenta tirar o homem do único caminho que nos leva aos céus. Né? Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Amém, meus irmãos. Já na nossa primeira análise aqui em relação à nossa lição, nós vimos aqui um panorama do que é realmente o espírito da Babilônia. A gente viu que, historicamente, esse espírito da Babilônia, né, fizemos ênfase aqui a Israel, né, historicamente, o espírito da Babilônia, ele vem realmente dominando as nações porque ele tem esse objetivo, ok? De rebelar o homem contra Deus. Então, todo aquele que se levanta contra Deus está dominado por esse espírito da Babilônia, ok? Que realmente pratica a rebelião e prega a rebelião contra Deus. Esse espírito da Babilônia a gente vai ver mais à frente, materializado ali fisicamente na pessoa do anticristo. Anticristo significa aquele que se coloca no lugar de, mas também aquele que se opõe a Cristo. Então, todo aquele que se opõe a Cristo, todo aquele que quer se colocar no lugar de Cristo, realmente está totalmente dominado por esse espírito da Babilônia, ok? E o anticristo vai ser ali o ápice de toda essa situação. Amém? Meus irmãos, o nosso autor aqui, ele diz que, ele traz, melhor dizendo, 3 sistemas que esse espírito da Babilônia, de rebelião contra Deus, tem dominado. Para que ele possa realmente ter toda essa força, todo esse poder, ele tem que estar inserido em 3 grandes sistemas, né? O primeiro sistema, o sistema religioso, o segundo, o sistema político, e o terceiro, o sistema econômico. Vou falar aqui com os irmãos em relação ao sistema religioso, ok? Então,
existem várias religiões nesse mundo que tratam a pessoa de Cristo como se fosse algo ou alguém que não tem a importância que a Bíblia deixa clara que ele tem. Não trata a pessoa de Cristo como filho de Deus, como único Salvador, como único caminho, como única salvação. Então, essas religiões que tratam Cristo como, comparando até mesmo com outras figuras destas religiões, ok? Realmente, essas religiões são tomadas pelo espírito da Babilônia também. Diz assim o nosso autor: o espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual, ok? Nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e também dos deleites, né? Segundo Timóteo 3, de 2 a 4, a gente vê o apóstolo Paulo relatando sobre isso mesmo, que nos últimos dias virão pessoas amantes de si mesmo, ou seja, o egocentrismo estaria realmente muito aflorado, ok? E as pessoas não se importariam mais com as outras pessoas, mas sim com o seu próprio ego, em satisfazer suas próprias vontades, à revelia, inclusive, da palavra de Deus. Amém? Além disso, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. Tá? Isso muito disseminado pela mídia, disseminado pelas redes sociais, em que as pessoas devem ter, por exemplo, a sua liberdade sexual da maneira que ela quer viver, e não da maneira que a palavra de Deus ensina que o homem prossiga, até mesmo nessa área também moral. Isso é a atuação, mais uma vez, deixo aqui bem claro, a atuação do espírito da Babilônia nesse aspecto aqui trazido pelo nosso autor. O ecumenismo, né, que é a união de religiões, ok? Para realmente trazer a questão da relativização entre elas, em que todas as religiões têm um método e esse método leva a Deus, quando nós sabemos que não é assim. O único método que leva a Deus é realmente a aceitação do homem à pessoa de Cristo como Salvador. Não há outro caminho, não há outro meio. Mas o ecumenismo ali religioso trata dessa maneira, em que todas as religiões podem levar o homem a Deus. Isso é a tentativa de esfriamento do cristianismo, ok? Para que muitas ideias aí tortuosas tomem mais forças. Diz assim também, meus irmãos, a questão do relativismo, como já colocamos aqui, rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade inerrante da Bíblia, ok? Tentando realmente ali ressignificar a Bíblia, dar uma interpretação. Isso também entra a questão do sincretismo religioso, que é a mistura realmente de dogmas religiosos, trazendo uma mistura entre o sagrado e o profano. Isso é mais uma tentativa de esfriamento da fé em Deus. Assim, tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída, segundo Timóteo 3 e 7. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida, Mateus 24 e 9. Nós sabemos que tudo isso vai acontecer porque a Bíblia ela já nos mostra. A Bíblia ela já nos diz que nos últimos dias tudo isso iria acontecer. Jesus deixa isso claro, o apóstolo Paulo deixa isso também muito claro. Mas a igreja tem que se levantar contra esse espírito da Babilônia para mostrar para as pessoas que só Jesus Cristo pode trazer a salvação para o pecador, Eduardo. Bem, então como o irmão Isaías falou aqui, né, a gente vai ver o inimigo ele agindo em diversos sistemas da sociedade, né? E esses principais sistemas, como o Isaías bem falou, o sistema religioso, o sistema político e cultural e o sistema econômico, né? E a gente vê aí o religioso sendo muito atacado por esse espírito da Babilônia, né? Porque Deus criou a humanidade para ter um relacionamento com Ele, para ter uma ligação com Ele, né? E religião significa exatamente isso, vem do latim religare, né?
religação, religar o homem a Deus. Isso é a religião. E o inimigo usa, né, o sistema, o espírito da Babilônia que aflige toda a humanidade, usa esse sistema religioso exatamente para confundir, como o irmão Isaías citou aqui, o ecumenismo, né, o sincretismo, relativismo, tudo isso atrapalhando o entendimento do ser humano, para que ele fale, não é bem assim não, e cria outros termos, outras formas para confundir a mente do homem, né? Mas nós sabemos que a verdade está escrita na palavra de Deus. Então, o que fugir da palavra de Deus, a gente sabe que está fora do alinhamento cristão, né? E no sistema político e cultural também não é diferente. O espírito da Babilônia exerce fortemente influência política e na cultura. A gente vai lembrar aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 38, quando fala sobre a parábola do joio, onde existe o trigo e o joio, né? E quando você pega o trigo e o joio, você vê que são plantas idênticas, muito parecidas, mas o joio foi colocado ali pelo inimigo, porque o joio parece com o trigo, mas não é o trigo. O joio parece com o trigo, mas não tem a semente que o trigo tem, né? Você esfarelar um joio, você vai ver que não tem nada dentro, mas o trigo ele está ali dentro, né? E na parábola do joio vai dizer que o joio foi implantado ali, naquela plantação, pelo inimigo. Então a gente vai ver o joio implantado em diversos lugares sociais. Dentro da igreja existe joio, né? No nosso trabalho existe joio, em vários lugares existe o joio. Então o inimigo ele plantou esse joio em diversos locais para que ele possa assim ter um controle da situação, né? Dessa forma é na política e na cultura. A gente vai ver pautas progressistas, né, na política, né, de inversão de valores que afrontam a cultura cristã, como o quê? Como apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas, a prostituição, né, tudo isso que vai de encontro à palavra de Deus, mas estão ali sendo pautadas nessas políticas progressistas, né? E as pessoas vão olhando aquilo ali, né? Como alguém diz, né? Quando uma mentira é contada 1000 vezes, se torna verdade. E muitas vezes ela é contada tantas vezes, essa mentira, que as pessoas começam realmente a acreditar. E é assim que o inimigo utiliza, é dessa forma, é um dos métodos que ele utiliza para que isso entre na cabeça de pessoas que não conhecem a verdade, né? Que não conhecem a palavra de Deus. E aí vão escutando uma história bonita sobre a apologia às drogas, apologia ao aborto, a legalização, da prostituição, tudo isso que vai de encontro à palavra. E aí a gente vai ver uma inversão de valores, como o profeta Isaías já dizia, lá no capítulo 5, versículo 20. Ai do que faz do doce amargo, do amargo doce, da luz escuridade, da escuridade à luz. Isso é exatamente a inversão de valores que nós vemos nos dias de hoje. Então o inimigo ele tem agido fortemente no sistema político e cultural, né? Dentro das escolas, né? Colocando ali joios como professores para ensinar essa cultura que vem de encontro à palavra de Deus, a cultura marxista que a gente vê fortemente implantada nas escolas do nosso Brasil, né? Mas graças a Deus que não só temos o joio, mas também temos trigo, muitas vezes ali fazendo a diferença. E nós, mais do que nunca, temos que nos posicionar e falar da verdade que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, da palavra de Deus que está escrito nesse livro, né? E a gente vai ver também a mídia, a grande mídia sendo utilizada em prol desse sistema corrupto, desse sistema que vai de encontro à palavra de Deus, né? A censura contra aqueles que defendem valores bíblicos. A gente vê agora pessoas em redes sociais que estão sendo censuradas muitas vezes por defender algo que a palavra de Deus está dizendo, né? Políticos cristãos que estão sendo rechaçados politicamente na Câmara dos Deputados, na Câmara do Senado, por defender a palavra de Deus. E quando ele cita a palavra de Deus, as pessoas já olham diferente, já olham com cara feia,
né, já discriminam ele por causa da defesa da sua fé. Né? E a gente vê o mundo todo se convertendo para este caminho, o caminho conduzido pelo espírito da Babilônia. E isso tem chegado até nós temos sentido essa perseguição, nós temos visto que está crescendo cada vez mais, mas nós nunca devemos olhar para trás, nunca devemos desistir e defender sempre a nossa fé em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém, meus irmãos. Então, aqui, nós entendemos que esse espírito da Babilônia domina todos esses sistemas, ok? Que conduz toda uma sociedade, ok? Nós temos, meus irmãos, a questão da religião como algo muito forte dentro da sociedade, de maneira geral. Temos a questão da política e da cultura também como algo indispensável para uma sociedade. E também temos o sistema econômico, ok? E esses sistemas estão interligados. E o espírito da Babilônia, meus irmãos, está inserido dentro desses sistemas. E esse espírito da Babilônia leva realmente essa questão de tornar esses sistemas o mais corrupto possível. O mais corrupto possível em todos os níveis, meus irmãos, em todos os níveis. Então, é realmente a atuação já do anticristo nessa terra. Não se engane, o anticristo ele já atua no meio da humanidade. As pessoas não querem mais dar ouvidos à palavra de Deus. Não querem. Querem realmente filosofias que massageiem o seu ego. E no sistema econômico também não é diferente, meus irmãos. Ok? Pessoas lutam pela corrupção, pessoas lutam realmente economicamente para sempre estar em ascensão, não importa o que aconteça com outras pessoas, não importa o bem do outro, importa realmente que economicamente eu esteja muito bem, ok? Então, quando existe essa questão da diferenciação, quando existe esse estímulo ao consumismo exacerbado, ok? Pessoas que ficam realmente doentes psicologicamente por essa questão do consumismo exacerbado, ok? Pessoas que não vivem realmente sem estar envolvido na corrupção. Isso é uma marca, isso é um registro da atuação desse espírito do anticristo, desse espírito da Babilônia que desvia o homem dos conceitos bíblicos. Então, a atuação, Eduardo, no sistema econômico é muito latente em nossos dias, como são também nos outros sistemas que já pontuamos aqui. Todo e qualquer sistema decaído, afastado realmente dos princípios que são contidos na palavra de Deus, estão realmente ligados ao espírito da Babilônia, do anticristo. Amém. Então aqui nós encerramos mais um tópico e partindo agora para o terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre qual é a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Como é que a igreja deve agir? E o primeiro subtópico vai falar: não negociar a ortodoxia bíblica. Como a gente já vem falando aqui, né? A palavra de Deus é o nosso manual. E o que fugir da palavra de Deus, nós não devemos seguir. E já saber que é algo que não está de acordo com a palavra de Deus. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão doxa, do verbo dokel, com o sentido de crer. A junção dos termos traz a ideia de crença correta. Né? Então, uma pessoa ortodoxa é uma pessoa que tem uma crença correta naquilo que ela defende. Né? Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e questionável árbitra em matéria de fé e prática. Por conseguinte, a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável. Né? Por isso que o Senhor ele deixou a missão para cada um de nós. Né? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós devemos pregar esse evangelho, falar do amor de Jesus Cristo para as pessoas, porque as pessoas muitas vezes têm a memória curta, as pessoas se esquecem. Né? Uma geração prega sobre esse evangelho e as demais não pregam.
Então, esse evangelho vai ser esquecido. Então, é uma missão dada a todos nós, uma missão muito atual, né? Pregar o evangelho a toda criatura. E a palavra de Deus ela é imutável. Lá no Salmo 100, no versículo 5, vai dizer: porque o Senhor é bom e eterno é a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração a geração. É uma palavra que não muda, a verdade e a palavra de Deus. Assim, por meio do estudo bíblico, sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, buscar compreender cada vez mais as palavras que estão escritas nesse livro, né? E tudo que está escrito aqui para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento, né? Foi escrito e nós devemos estudar essa palavra, né? Devemos amar essa palavra, porque essa palavra ela é luz para os nossos caminhos. Glória a Deus. Porque ela capacita o crente para enfrentar o espírito da Babilônia e as suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã, com mansidão, temor e boa consciência. Então, o primeiro passo para a gente se posicionar como igreja diante do espírito da Babilônia, diante do mundo, das coisas desse mundo, é não negociar a verdade da palavra de Deus. Amém, meus irmãos. Estamos chegando aqui agora no nosso segundo subtópico, que diz assim: formar o caráter de Cristo, ok? Então, essa formação do caráter de Cristo no crente se dá tão somente pela atuação do Espírito Santo de Deus na vida deste homem. Todo aquele que é nascido de novo, ok? Que aceitou Jesus como Salvador, que se converteu, que foi salvo pela graça de Deus, ok? Ele tem a atuação do Espírito Santo de Deus na sua vida e os frutos do Espírito evidencia esse novo caráter desse cristão, tá? Pelos frutos nós conhecemos as árvores. Então, meus irmãos, esse novo caráter que todo cristão tem que ter, forma de agir, forma de pensar, ele é realmente ali caracterizado pelos frutos que o Espírito Santo produz na vida do cristão. Meus irmãos, e esse novo caráter, ele blinda o cristão de se envolver realmente com o espírito da Babilônia, com aquilo que nos traz rebelião contra Deus, com aquilo que nos faz pecar de maneira deliberada, de maneira prazerosa contra o Senhor. Porque mais uma faceta do espírito da Babilônia é sim fazer com que o homem tenha prazer no pecado. Quanto mais o homem tiver prazer no pecado, mais afastado e mais rebelde, mais rebelião contra Deus ele irá realmente ali estabelecer. Então, meus irmãos, um novo caráter cristão, esse caráter que se forma com os frutos do Espírito, esse caráter que se forma, meus irmãos, com o ensino da palavra de Deus, com a vivência realmente daquilo que a palavra de Deus nos ensina, que devemos nos conduzir como ela realmente nos mostra, nos afasta desse espírito da Babilônia, nos blinda realmente. O sangue de Jesus Cristo nos torna realmente imunes a esse espírito da Babilônia. Meus irmãos, ele diz mais abaixo aqui, interessante, assim: a falha na formação moral do caráter produz pseudos cristãos escravizados pela carne, ok? Então, quando existe essa falha nesse caráter, da busca desse cristão de ter os frutos do Espírito, porque o cristão tem que procurar realmente buscar o Senhor para que ele atue na vida desse cristão, para que esses frutos do Espírito possam realmente ser produzidos no seu caráter. Essa falha produz pseudos cristãos, ou seja, falsos cristãos que estão no meio ali da cristandade, mas que estão realmente dominados ainda pelo espírito da Babilônia. Portanto, a igreja que prima pelo estudo e a aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente maduros. Então, um meio realmente de termos cristãos verdadeiros é realmente quando a igreja prima pelo estudo e pelo ensinamento da palavra de Deus. Isso é fundamental, ok?
não só maduros, mas também capazes de resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário global. E, meus irmãos, só existe uma maneira de vencermos o inimigo, é com a atuação em nossa vida do Espírito Santo. Não existe maneira humana de se vencer o espírito da Babilônia. Nós sabemos que a nossa natureza carnal, ela é decaída, ela é realmente inserida nesse contexto que o espírito da Babilônia traz, ok, para a natureza humana, certo? Só mesmo a atuação do sangue de Jesus e do Espírito Santo formando um novo caráter é que faz o crente, a partir desse momento, ser realmente um vencedor, vencendo o espírito da Babilônia que está inserido ali na natureza humana também. Amém. E a terceira forma, né, de nos posicionarmos como igreja é aguardar a volta de Cristo. A nossa viva esperança é Cristo Jesus. E nós cremos que um dia ele irá voltar. Quando Jesus Cristo deu as últimas instruções aos seus discípulos e ele foi assunto ao céu, que ele subiu, e ali os discípulos ficaram olhando para cima, procurando Jesus Cristo. No momento em que ele subiu e foi recebido ali nos céus. E nesse momento aparecem os anjos, aqueles homens, e diz lá no versículo 11 do capítulo 1 de Atos, ele vai dizer: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Glória a Jesus. E a nossa esperança é a volta de Cristo. E nós não devemos deixar que as coisas desse mundo tirem o nosso foco, nos tire do caminho que nos leva a Jesus Cristo, porque ele vai voltar e vai levar a sua igreja. Então, acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos a apostasia, a inversão de valores, perseguição, guerras, fomes, pestes e terremotos. A gente vai ver isso escrito ali no Princípios das Dores, escrito em Mateus, no capítulo 24. Jesus Cristo falou sobre tudo isso, os sinais que vão ocorrer nesse momento. E a gente tem visto essas coisas. Nós temos visto guerras, rumores de guerras, perseguição, inversão de valores, tudo isso está acontecendo nos dias de hoje. Então, diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver despercebido. Nós devemos cada vez mais nos voltarmos para Deus diante de todos esses sinais que estão acontecendo e crer que a sua vida está cada vez mais próxima. Então, não percamos a esperança, não percamos a fé e estejamos sempre prontos a defender esta palavra, este evangelho de salvação e pregar esta palavra a toda criatura. Por isso que nós devemos manter-se em oração e vigilância. Ainda requer-se do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia à impiedade, às paixões mundanas e a viver nesse presente século uma vida de autodomínio, integridade e santidade. Nós, como seres humanos, como carne que somos, nós somos tendenciosos a cair no pecado. Muitas vezes a gente vê um irmão nosso cair em tentação, mas isso é consequência da carne. Mas nós devemos nos exortar, ajudar uns aos outros. Diante de tantas adversidades que acontecem nesse mundo, muitos estão sujeitos a cair. A palavra diz que aquele que estiver em pé, que tenha cuidado que não caia, para que não caia. Então, uma vida de renúncia é o que nós devemos ter, renunciar ao que as coisas desse mundo, a concupiscência da carne, as vontades da carne, e ter uma vida de autodomínio. E tudo isso a gente só consegue com a ajuda de Deus, com o auxílio do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Se for depender de nós mesmos, como seres humanos, como carne que somos, nós vamos cair, nós vamos pecar, nós vamos estar sempre fazendo as coisas que o mundo nos oferece. Mas no momento em que nós aceitamos a Cristo Jesus e deixamos Ele agir em nossas vidas, então nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida e a renúncia fica mais fácil. Não é fácil, mas fica mais fácil. Tudo isso através do auxílio do Espírito Santo na vida do crente. Amém, meus irmãos. Chegamos agora à conclusão da nossa lição, ok? Nós falamos nessa primeira lição. Precisamos que você nos acompanhe ao longo das demais lições, meus irmãos.
Falamos nessa primeira lição sobre o espírito da Babilônia. Deixamos aqui bem claro que essa é uma linguagem figurada que simboliza todo e qualquer sistema que se levanta e se rebela contra Deus, que se rebela contra aquilo que a palavra de Deus estabelece como conduta moral para a política, para a economia, para a vida da pessoa de maneira geral, ok? Falamos também que esse sistema decaído, o espírito da Babilônia, ele domina a condução da sociedade que está longe dos caminhos do Senhor. Mostramos também, meus irmãos, os meios pelo qual a igreja pode realmente resistir a esse espírito da Babilônia, ok? E chegamos aqui à nossa conclusão, que diz assim: vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Veja, ele está inserido em todo o sistema global. Suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural e religioso, em oposição aos valores da fé cristã, ok? O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Tudo isso, meus irmãos, são realmente sinais, ok? A questão da força maior desse espírito da Babilônia, o afastamento, a apostasia, tudo isso é realmente sinal da volta de Cristo. Temos que estar alerta em relação a tudo isso. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do nosso Senhor. Meus irmãos, agradecemos a você que esteve conosco nesse programa. Pedimos que você compartilhe esse vídeo, pedimos que você deixe sua sugestão, a sua crítica realmente, e que esse programa tenha servido para a edificação da sua vida e também da sua família. Que nos afastemos cada dia mais do espírito da Babilônia e nos aproximemos cada dia mais do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe a todos.